paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Êxodo e hoje nós vamos meditar no capítulo 32, os versículos 2, no versículo 1, aliás, e também no versículo 30, onde a Bíblia Sagrada nos diz: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E o versículo 30 vai dizer: E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: Vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Queridos que nos acompanha através da reflexão bíblica, esse capítulo 32 do livro de Êxodo nos traz a corrupção do povo de Israel, enquanto Moisés estava recebendo no monte as instruções do Senhor. Nós temos aqui também o registro, de Moisés quando toma conhecimento, de que o povo havia se corrompido, quebrando as tábuas do testemunho. Nós temos também, a partir do versículo 25, Deus dando ordem para que Moisés execute, mate, elimine todos aqueles que se voltaram para a idolatria. E a partir do versículo 30, o texto, um dos versículos lidos, nós temos a intercessão de Moisés ao povo. E para nossa reflexão de hoje, nós vamos ficar com esta parte aonde o povo perde Moisés de vista e logo se corrompem. O que eu quero chamar a sua atenção é para o contexto que levou o povo a buscar um Deus para si, a voltar-se para a idolatria. Vamos entender o contexto aonde o fato está ocorrendo para que nós possamos nos localizar em relação ao texto. Vejamos que a Bíblia vai nos revelar que Deus orienta que Moisés suba ao monte para que ali ele pudesse falar com Deus face a face. Ou seja, Moisés está em um momento de comunhão íntima e particular com Deus. Moisés está falando diretamente com Deus. A Bíblia revela que é da vontade de Deus que todas as pessoas tenham esta mesma comunhão com Ele, mas nós percebemos que Deus disse para Moisés que era para santificar o povo 2 dias, pois no 3º dia Deus iria se manifestar. E a Bíblia revela que de fato Deus se manifestou. As pessoas viam trovões, relâmpagos, que eles sabiam que eram sinais da manifestação do diálogo de Deus com Moisés, e isto amedrontou-os, e a Bíblia revela que por causa disso eles disseram a Moisés: Olha, fala você com o Senhor, e tudo quanto o Senhor lhe falar nós daremos ouvido. O problema é que eles não imaginaram que Moisés iria passar tanto tempo falando com o Senhor. Enquanto demorava-se o momento de adoração e comunhão de Deus com Moisés, o povo perdeu o seu líder de vista e logo corrompeu-se. Isso é um risco, pois às vezes quando nós estamos focados em nosso líder e nós não temos o nosso momento de comunhão com Deus, a nossa vida de comunhão com Deus, isso também pode acontecer conosco e nós podemos vir
a perder-nos no caminho. Por isso, eu quero exortá-lo neste momento de reflexão a respeitar o seu líder, a olhar para o seu líder como uma autoridade divina, mas que a sua vida espiritual não dependa exclusivamente do seu líder, pois em algum momento você pode perdê-lo de vista, assim como o povo perdeu a Moisés, pois Moisés estava no monte com o Senhor, Moisés estava no ápice da sua vida de comunhão com Deus, mas o povo não estava acompanhando, o povo estava distante, o povo não estava próximo, e isso foi o suficiente para que eles caíssem na idolatria e desviassem da presença do Senhor. Mas, como nós vemos que Moisés é de fato um grande líder espiritual e tipifica a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós percebemos que Deus, ele manda Moisés descer do monte, pois o povo havia se corrompido. Moisés desce, fica escandalizado com aquilo que vê, e o seu ato de escandalização faz com que ele fique revoltado e quebra as pedras da lei que o Senhor havia lhe dado. Deus manda Moisés matar o povo, e é nesta hora que Moisés ele começa então o seu processo de intercessão pelo povo. A Bíblia diz, a partir do versículo 30, que Moisés ele fala para o povo que ele iria subir ao Senhor para poder interceder, fazer propiciação pelo pecado do povo. E Moisés faz uma das mais belas orações que nós vemos na Bíblia Sagrada. Por quê? Moisés chega diante do Senhor e ele reconhece o pecado do povo, mas apesar de Moisés conhecer o pecado do povo, Moisés intercede. Ele diz no versículo 32, agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então, o Senhor, ele fica maravilhado com esta expressão desse líder que está disposto a se igualar àqueles que se afastaram, que tiveram seus nomes riscados do livro, porque eles se corromperam, eles saíram da aliança e já não estão mais servindo ao Senhor. Moisés diz, olha, perdoa este povo, ou então risca-me, ou seja, coloca-me na condição que eles estão, porque eu quero liderar este povo, mas eu quero este povo na tua presença. Então, meus queridos, este é um grande líder, o líder que está disposto a pôr em risco a sua própria vida pela vida dos outros. Isso foi o que Jesus ensinou nos seus ensinamentos, pois ele diz que o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. E ele então se declara o bom pastor. Jesus diz que ele é o bom pastor e ele de fato deu a sua vida pela igreja. Moisés, assim como um bom pastor, está dizendo, Senhor, perdoa este povo, ou senão risca o meu nome do livro que tens escrito. Ou seja, ele está dizendo que Deus era para salvar o povo, ou então ele também não queria ser salvo, porque ele queria ver aquele povo salvo daquela grande ira. É verdade que no versículo 33 o Senhor diz, aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. Verdade, Deus, ele disse para Moisés que todos aqueles que pecaram no deserto iriam morrer. Mas Deus ia fazer que daquela nação viesse a ter um povo que viesse herdar as suas promessas. Ou seja, diretamente aqueles que pecaram terminaram perecendo pelo deserto, não conseguiram alcançar as bênçãos de Deus, mas os seus filhos, a sua descendência, alcançou as bênçãos e os milagres do Senhor, porque Deus, ele ouviu
a oração de Moisés. Meu querido, lembre-se de uma coisa. O seu líder pode ser a pessoa mais espiritual que exista no mundo. Nós vemos na Bíblia Sagrada que Moisés foi o único que falou com o Senhor face a face. Ou seja, ele era um líder de altíssima comunhão com o povo, mas a sua comunhão com o povo não foi o suficiente para livrar o povo de cair, de afastar-se, de desviar-se da presença do Senhor. A vida espiritual do seu líder não vai te salvar. A vida espiritual do seu líder não vai te livrar do pecado, da tentação. Tenha uma vida íntima e particular com Deus. Assim, você será livre, guardado, protegido por causa da sua vida de intimidade com Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e continue conosco na reflexão bíblica, o livro de Êxodo. Eu espero você.